cancerianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura mês de fevereiro de 2026. Que esse mês seja muito abençoado, que seja um mês iluminado, de muita consciência nas suas ações, na de sua família, que vocês alcancem a prosperidade que vocês tanto desejam. E vamos juntos. Vamos juntos. Câncer, qual a mensagem do oráculo para os cancerianos? Espírito, todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Esse mês de fevereiro, para vocês cancerianos, me parece que é um mês especial, porque é o mês onde vocês podem sim tomar consciência das suas escolhas, sem aquele peso na consciência, sem aquele auto-julgamento de coisas que ainda nem foram manifestadas. Então, é um mês que pode ser um grande divisor de águas para você no quesito consciência, no quesito estar em paz consigo. E não quer dizer que você não esteja em paz com você, mas é o mês que toca o teu espírito, Câncer. Então, é o mês que você pode acessar o teu espírito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é o mês que você pode tocar a sua verdade. Não é a verdade que você foi condicionado a viver, a verdade que você foi condicionada a olhar, entende? Mas é a verdade que a sua alma diz o que é certo para você ou não, o que sim para você a partir de agora ou não, entende? Todos nós, cancerianos, de algum momento, somos sim condicionados a tomar ações, né? E muitas das vezes passamos a vida sem perceber. Mas em algum momento, às vezes é uma fala, uma frase, uma cena, uma música, enfim, que toca o nosso espírito e esse espírito, ele acorda, né? Ou você consegue, na verdade, ele tá sempre acordado, mas você consegue ouvi-lo. E esse mês, para mim, né, nesta mesa, eu percebo isso. Me parece que seu espírito desperta, sabe? A verdade em você, ela começa a despertar. O que precisa ser manifestado, o que de fato é essencial a ser manifestado neste momento, entende? Isso sem o seu ego. O ego, ele confronta, o ego, ele vê defeito, o ego, ele coloca medo, enfim, né? O ego, ele quer fazer milindres, o espírito não. A conversa com o espírito é mais elevada, entende? Interessantíssimo, não é? Cancerianos, vamos agora aqui para a sua energia desse mês. Tarô, qual a energia dos cancerianos para o mês de fevereiro de 2026? Qual a energia dos cancerianos? Não vou aceitar, caiu muito assim, calma. Qual a energia dos cancerianos no mês de fevereiro? Vamos lá. Aqui eu já entendi, tá? Tem a sua energia que você não quer mostrar e tem a energia que você quer mostrar. Vamos lá. O que você não quer mostrar? Vamos lá. O que você quer mostrar? O que você quer mostrar nesse mês de fevereiro é o 8 de paus. Então, é um mês que você vai ter uma dualidade aí. Não foi dito aqui? O espírito, a verdade do seu espírito e o ego, que é o condicionamento. Olha que lindo esse como se fosse o chakra cardíaco desse espírito, né? Expandido. Olha que lindo que é isso. Solto, leve, se permitindo sentir, se permitindo ser direcionado, se permitindo ser orientado. Olha que bonito isso. Vamos lá. É como se você estivesse entre a verdade do espírito e a mentira do ego. Então, o que vocês querem mostrar nesse mês é o 8 de paus. Que vocês estão em movimento, que vocês estão
se capacitando, que vocês estão bons em algum contexto, ou que são bons. Isso é o que, ou que vocês querem mostrar, ou que vocês sabem, propriamente dito, tá? Então, vejo vocês querendo agir, querendo fazer, pode ser que vocês queiram estar na companhia de alguém. Então, é o mês que vocês vão sentir, né, e vão querer estar nesse movimento rápido, né, dinâmico, de fazer, de acontecer, de conquistar. Mas, o outro lado da moeda, o que vocês de fato estão sentindo? O eremita invertido, ó. O que isso significa, cancerianos? Significa de um auto-isolamento, assim, ao extremo, nível hard. Então, assim, vamos lá. Podemos estar falando de cancerianos que nesse mês de fevereiro vocês vão sair desse isolamento nível hard? Sim. De uma forma, assim, ó, rápida, e até vocês podem estranhar. E para outros, não. Para outros pode ser de fato essa situação. Então, alguém quer mostrar que está dinâmico e tudo mais, e vivendo, fazendo, acontecendo, mas na verdade é esse eremita invertido. Então, assim, é um ponto de atenção esse eremita invertido, porque, percebe? Pode ter uma oscilação aqui também, tá? Então, alguém, sabe assim? Deixa eu explicar primeiro aqui, senão vocês vão se confundir. Esse eremita invertido, câncer, fala de uma pessoa que pode até ter certos prejuízos por se isolar demais. Entende? Então, pode começar a fantasiar as coisas, pode ter alguns problemas de ordem emocional, mental, por estar extremamente fechado dentro de um contexto. Se cobrar demais, por exemplo, por aquilo que não se consegue realizar ou alcançar. Aqui está dizendo, ó, seu espírito diz, liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Podemos estar falando de cancerianos nesse ponto que tiveram condicionamentos onde não é permitido sentir, na verdade não é permitido expressar. Energia de bastos aqui, ó, energia de fogo, expressar. Então, pode sim, por um excesso de isolamento, pode-se cobrar muito do outro aquilo que não consegue fazer de si. E pode ter pessoas que podem oscilar, então, ora se fecha demais, ora se mostra demais. E não sustenta esse 8 de paus. Precisa de um subterfúgio para sustentar esse 8 de paus. Precisa ter alguém, alguma situação para sustentar essas ações e movimentos. Então, nesse mês de fevereiro, aqui me parece que tudo fica muito claro. Então, é exatamente isso, entre a verdade do espírito e a mentira do ego. O que mais acalenta câncer? Tá? Então, tem pessoas que estão aqui mostrando o 8 de paus, mas na verdade são isso daqui, o eremita. E outros estão oscilando entre um ponto e outro, ou seja, não há consistência, não há constância, não há crescimento, porque o desafio, ele não está somente nas ações, mas está a nível energia, a nível espírito, a nível corpo emocional, mental até mesmo, porque são duas cartas aqui. O 8 de paus, ele pode ser considerado uma carta espiritual? Pode, mas ele fala muito da ação, do movimento. O eremita é uma carta já mais espiritualizada, de fato. Entende? Então, tem uma oscilação. Tá? Desafiador, né? Mas super válido. Quando você, câncer, começa a olhar-se por um prisma diferente, você começa a entender muito sobre as suas ações e sobre os acontecimentos na sua própria vida. Então, isso é a tomada de consciência do eremita na sua posição normal e não invertida como veio para vocês. Então, pode entrar naquele ponto de que o mundo é culpado, o eremita invertido. O mundo é culpado pelas situações que não se materializam, pela falta de ação que alguém não tenha. Entende? Vamos lá. Qual energia geral que vem para os cancerianos no mês de fevereiro? Peixes.
E o jardim, muito bom para negócios, muito bom para reuniões. Aqui vem falando que vocês podem ter alguma certa dificuldade em expressar alguma felicidade, alguma contentação, alguma alegria, ou até mesmo alguma questão que envolva investimentos, mas que vai ser preciso, né, acontecer esse evento, acontecer essa reunião, acontecer esse movimento para que vocês ajustem esses pontos que envolvem a finanças, trabalho, ou questões emocionais, tá? Entrar em algum tipo de acordo aqui, tem algum desalinho, tá? Que precisa ser organizado nesse mês, e me parece que vocês têm caminhos para isso, tá? Mas aqui já tá adiantando, olha, quem for para resolver algo é para colocar o preto e branco na mesa. Porque no 8 de espadas, pode ser que alguém tenha tendência a fingir que nada tá acontecendo. Mas parte dessa história vai ser colocada na mesa, 6 de ouros. Então, se uma parte finge que não acontece, a outra vai lá e põe na mesa. Então, não tem como fingir que não vê, tá? Aqui eu vejo algum canceriano fazendo algum investimento. Não é um grande investimento, mas vocês vão fazer algum investimento que vai trazer e proporcionar equilíbrio material, tá? Envolve materialidade, rotina, questões organizacionais da sua rotina. As cartas serão, aqui foi dito, né? As cartas serão colocadas na mesa, tá? Nesse diálogo aqui. Aqui fala sobre alguém com pensamentos. Existe alguém que não pode se aproximar de você, tá? Mas alguém tem pensamentos incessantes em você. E pode ser cancerianos também pensando muito em alguma questão que não pode acessar neste momento. Aqui tem alguém buscando oportunidades rápidas para ganhos financeiros. Porque é um mês que pode falar para alguns de vocês sobre poupar. E aqui posso falar com mulheres, tá? Homens também podem entrar nessa leva? Pode, porque nós temos o Rei de Ouros aqui. Alguém vai vir pedir a sua ajuda. E pode ser uma ajuda financeira. Não é grande coisa, mas é para resolver uma dificuldade que essa pessoa tem. Tudo que tiver que ser resolvido com instituições, esse mês está favorável. Ou pelo menos terá portas abertas para isso. Aqui temos uma energia feminina bastante confiável, leal, proporcionando a vocês o As de Ouros, então alguma oportunidade. Ou essa pessoa sendo um norte para alguns de vocês. Sendo norte, o que significa? Sendo uma pessoa que é o direcionamento, a pessoa que é o guia, a pessoa que é o mestre, a pessoa que direciona, que é o direcionamento certo, que é a guiança certa, que traz clareza. Aqui fala de alguém tendo uma melhoria súbita. Ótimo. Alguém tendo uma melhoria súbita. Aqui, para outros, fala que alguém tem uma melhoria quando haverá um afastamento. Quando alguém se afastar, uma pessoa melhora. Fala de conversas que trazem resultados para você esse mês, então é um mês para se comunicar, expressar e buscar soluções ou trazer soluções. Vem chegando para você uma parceria muito boa, só que essa parceria vai exigir mudanças, tá?
Aqui eu vejo alguém tirando uma carta da manga. Não sei o que isso significa. Alguém vai tirar. Sabe quando você tem plano A, plano B, plano C? Entende? Algo assim. Mas algo ainda ser mais aprimorado, melhor desenvolvido. Aqui fala de você se surpreendendo com filhos. Fala sobre uma pessoa mais velha se afastando de você. Ou mudando o comportamento, mas de uma forma mais... de uma forma mais sutil, tá? Quem tem filhos, pede um pouco mais de atenção com esse filho, tá? Ou com as pessoas que esse filho está aliado, ou está querendo se aliar. Aqui também fala de algum jovem querendo ter algum relacionamento, mas é porque é uma pessoa extremamente vazia, tá? Ou dependente emocional. Então, não é porque essa pessoa quer um sentimento, quer um relacionamento, porque, sei lá, tem um sentimento. Não, é porque a pessoa... sentimento romântico, né? Carinho, amor, não. O sentimento que essa pessoa tem é de carência. Quer ser preenchido. Fala sobre a comunicação da doença de alguém, tá? Comunicações sobre alguém doente ou a doença de alguém. Fala sobre a exposição de uma fofoca. Quem se empenhar, aqui fala, cancerianos que se empenharem, vocês vão ter alguma estabilidade nesse mês de fevereiro. Pode ser trabalho? Não. Aqui fala porque nós temos 6 de copas, rei de copas, copas mais forte, 10 de paus. Aqui fala sobre empenho emocional. Então, de repente, você quer ter uma conquista nas suas emoções. Não sei, romântico, sei lá, que tipo de emoção que você queira, mas vai depender de um empenho. Quem se empenhar, aqui vai ter uma estabilidade muito considerável, tá? Se você perdeu algo, 10 de paus, por alguma falha sua, ou se excedeu demais em algo, aqui ainda existe caminho para recuperação. De repente, uma questão no romance, a pessoa se excedeu, se exaltou, tem como recuperar aqui, mas com a estrela reconhecer os próprios erros. Ah, porque não é trabalho? Porque aqui nós temos copas, copas e copas, tá? Casa, família, é isso. Aqui fala também, ficando notório, a instabilidade de uma pessoa, né? Então, uma hora essa pessoa ela é excessiva em alguns contextos, ou outra hora a pessoa é extremamente equilibrada. E isso começa a chamar atenção, começa a ficar meio que notório. Aqui tem alguém que sai de um impasse, um rei de paus, saindo de um impasse, de uma dúvida, ou uma necessidade de controlar, onde a pessoa ela começa a ter aqui uma noção maior de crescimento e desenvolvimento. Aqui podemos falar de alguém que realmente com a necessidade de controle e domínio sobre algo. Ah, então para funcionar essa situação eu tenho que estar à frente de tal. Tem que ser feito o que eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quero. E aqui parece que a banda não tocou do jeito que essa pessoa queria, e a pessoa aprende a lição, tá? Aqui você estará recebendo algum tipo de direcionamento que vem sim
da sua fé, vem, sei lá, ou pode ser a fé de alguém que te ajude nesse contexto, mas para você se equilibrar emocionalmente. Quem está com problema na saúde cardíaca, vascular, vocês vão se equilibrar nesse ponto, tá bom? Porque fala de uma pessoa extremamente estressada, ó, entrando em colapso aqui. Vocês vão se equilibrar, tá? Então, esse direcionamento que vem, né, pela fé sua ou de alguém, exatamente não é à toa, né? Quando algum direcionamento, depende, ou uma pessoa é usada, né, para te ajudar, para te aconselhar, tem um porquê, né? Especial por isso. Então, isso reflete muito aqui na sua, até o seu nível de saúde. Vocês podem ter, aqui tá falando sobre algum canceriano com extremas dúvidas em tomar uma decisão, não sabe se sim ou se não, se vai ou se fica, mas porque o medo ele tá tomando muito à frente. Então, nesse ponto, são cancerianos que estão sendo muito levados pelo emocional, tá? Então, por isso que vem sempre esse ponto aqui de vocês tendo alguma guiança. Então, vê aquela hora a carta de uma mulher, agora aqui espiritualidade. Então, sempre tendo algum tipo de guiança, porque é como se vocês precisassem encerrar essa conduta de ter dúvidas, né? Ou a insegurança do que fazer diante de alguma situação. Que é normal, né, Câncer? Todos, né, em algum momento se sentir fragilizados, né? Em não saber de fato como agir. Mas aqui, esse cenário, ele começa a entrar num ciclo de encerramento, tá? Dessas decisões sendo tomadas de forma, né, não segura, né? Onde pode ter um erro, né? Olha, aqui fala sobre alguém que manipulou documentos, alguém que manipulou, falsificou, manipulou, ocultou, não sei. Documentações aqui, tá? E fala sobre cobrança sobre essa pessoa. Havendo alguma cobrança sobre esse contexto. Porque essa pessoa ela quer proteger a todo custo algumas informações. Alguém quer manter algo fechado, algo emaranhado. Só que está tendo movimentações, tá vendo? Para que essa situação ela comece a dar andamento e seja cortado, né? O que está errado, o que está travado, o que está limitado, o que está emaranhado, né? Para que a coisa comece a fluir, tá? Aqui fala de um homem entrando em comunicação com você de uma forma rápida. Me parece que esse homem precisa de alguma ajuda ou você vai precisar ajudar esse alguém, né? Promover alguma, não sei, alguma coisa você vai ter que agilizar para um homem aí logo mais esse mês de fevereiro. Aqui fala de questões, mudanças que poderiam já estar acontecendo e não estão acontecendo, mediante alguns obstáculos que estão à frente. E eles estão dizendo aqui para você que vai começar a ser cortado, tá? É o que foi dito aqui na carta da serpente. Então, certas situações que já poderiam estar sendo movimentadas, e elas podem não estar sendo movimentadas pela manipulação, tá vendo? De comunicação de alguém. De novo isso. Então, aqui eles estão falando que vai ser cortado isso. Começa, né, a passar um pente fino aí nessas situações para que comecem a se movimentar. Então, ainda pode estar difícil, sim, mas tem caminhos para já movimentar o que precisa, tá bom? Câncer, eu vou fechar essa etapa e volto com energia de trabalho e amor. Vamos lá com a energia de trabalho para os cancerianos no mês de fevereiro. Câncer, não leve preocupação de casa, ou seja, do que for para trabalho, tá? Esse é o conselho para você. Porque assim, pode ser que parte de acontecimentos dentro do seu ambiente profissional, eles podem estar sendo ocasionados por alguma movimentação externa de outras pessoas.
ou de uma pessoa em específico, tá? Aqui nós temos o Cavaleiro de Paus. Então, uma pessoa intempestuosa, uma pessoa ansiosa, pode ser que essa pessoa te dê um pouco de trabalho. Pode ser essa pessoa pode estar dentro do seu ambiente profissional? Pode, tá? Aqui podemos falar de também cancerianos tendo algum trabalho dobrado e se sentindo um pouco mais cansados nesse mês, mas vai ter algum benefício para você que pode ser sim financeiro, para alguns de vocês, tá? Para outros, se você hoje não está tendo, ou está com dificuldades, ou está em algum trabalho que ora tem um trabalho, ora não tem, eles estão dizendo que esse mês de fevereiro vai exigir de você mais dedicação, né, na materialização desse seu trabalho. Então, eu não sei o que você faz, tá? Mas aqui é para pessoas que têm uma certa oscilação nesse trabalho. Então, ora tem trabalho, ora não tem trabalho. E aqui traz o Rei de Ouros. Então, é a materialização. Então, é sair dessa energia, né, de bastos, energia de fogo, que é tudo muito volátil, né? Tudo assim muito exacerbado também. Então, quando tem lá é intenso, quando não tem nada também é lá para baixo. Então, é como se para vocês é um momento de começar a organizar o que de fato se quer materializar. Já foi dito aqui na energia inicial de vocês, né? Então, é aquela coisa, né? Ou não tem nada, tudo fechado, ou tem tudo. Então, o jogo já vem falando para você, né? Nesse mês de fevereiro é hora de manifestar o que de fato você precisa, o que de fato você quer manifestar. Então, quando você entra nessa polaridade de se libertar das cobranças, que o Rei de Paus acaba trazendo, porque exige o dinheiro, exige agilidade no trabalho, exige um monte de coisa, você está dentro de uma cobrança, né? Então, você está deixando a sua verdade do espírito de lado para vivenciar a cobrança, ou o que é socialmente aceitável, ou para cumprir, né, pagamento de contas e tudo mais. Então, esse mês de fevereiro é um mês para Rei de Ouros materializar tudo isso, o que tá legal, o que não tá, né? E começar a dar ação. E aqui fala muito sobre a comunicação. Então, vai ser importante para vocês, se você tem um produto, você é um prestador de serviço, uma pessoa autônoma, um profissional autônomo, tem um serviço, tem um produto, é hora de divulgação. Mas ainda algo precisa desenvolver, né? Você pode ter algo bom com o Rei de Ouros, mas algo ainda a ser construído. Porque aqui é como se alguém tivesse um produto, um serviço que é muito disperso, né? Tá ali, tá ao vento, e não, é hora de colocar isso, materializar, ou seja, começar realmente a fazer a propagação desse produto ou desse serviço, ou do seu currículo, tá? Se esse for o caso também, certo? E dentro do ambiente profissional, para quem já está trabalhando, é o mês para vocês cumprirem o que você foi contratado a cumprir. Então, pode ser que alguns de vocês tenham alguma função a mais nesse mês, ou assumir. Vocês terão condições para isso? Sim, Rei de Ouros. Terão uma estrutura para saber organizar a atividade, o serviço, os horários, tudo você consegue organizar. Mas, se for necessário e você tiver muito serviço, comunique, depende da sua chefia, dizendo, olha, esse trabalho aqui está demais, ou o que me foi passado não será possível concluir até o final do dia, né? Preciso de algum auxiliar, preciso de ou dividir essa demanda, né? Ou aumentar o prazo de entrega, ok? Uma questão de dialogar, tá? Vamos lá agora falar sobre amor. Vamos iniciar pelos solteiros, cancerianos, com a energia para o amor. Para os cancerianos que estão solteiros no mês de fevereiro. Parado, né? Cancerianos que estão solteiros, é que é o seguinte. O seu campo de amor, ele está exigindo de vocês uma transformação, tá? Então, eu posso estar falando aqui para cancerianos que estão solteiros, que querem ficar solteiros. Até um certo ponto. Porque me parece que vocês têm alguma coisa que vocês querem crescer, vocês querem sair desse ponto. Alguns de vocês estão se sentindo muito sozinhos. Então, a sua energia de amor, né, o seu campo de amor para os solteiros, está passando por alguma transformação nesse mês.
Então, vocês saem de uma energia muito fechados, que é aquela energia do eremita invertido, né? Então, ou vocês não estão sendo muito vistos, ou vocês estão muito individualistas, já há um certo período, ou vocês estão muito concentrados em alguma questão material, então isso tira totalmente o foco das suas questões românticas, né? E nesse mês vocês começam a entrar, né, ou a querer sair desse cenário de uma certa solitude ou solidão, e começa a se abrir mais. Então, alguns de vocês começam a se comunicar, vocês querem, parece que, ser vistos. Mas aqui é o seguinte, não é aquela coisa de, né, estar, né, com o catálogo de contatos em dia. Não é sobre isso. É sobre vocês querem se comunicar sim, mas com aquilo que traga crescimento para você. Então, vocês cancerianos não querem se comunicar com alguém, né, ou ter uma troca afetiva com qualquer pessoa. Vocês querem alguém que traga crescimento, estabilidade e destaque à relação, né? Ou que construa algo. Só que vocês entendem que para esse estágio aqui, vocês precisam de uma transformação ainda, tá? Algumas questões no seu campo de romance ainda estão passando por mudanças, porque vocês estão vendo a relação amorosa de uma forma muito mental. E nenhum relacionamento se mantém somente pelo mental, porque precisa ter equilíbrio entre razão e emoção, certo? Isso equilibra o relacionamento afetivo. Então, alguns de vocês ainda estão equilibrando esses dois pontos, né? De não levar tudo tão de uma forma racional nas relações ou comunicação muito racional. Aqui vocês podem ter alguma comunicação esse mês, começar a se comunicar com alguém. Esse alguém pode estar distante ou mais fechado, né? Assim como vocês. Mas haverá comunicações aqui entre você, tá? Entre você e alguém. Somente essa pessoa que você vai se comunicar pode levantar bandeiras vermelhas, ou seja, é uma pessoa que coloca alertas. Por isso que alguém está mais fechado. Então, essa pessoa que você vai se comunicar pode aqui deixar alguns... como que eu posso dizer isso? Você pode se comunicar com alguém que... Não sei, pode ser uma pessoa como você, aqui tem o 9 de ouros, então, uma pessoa que é estável, por exemplo. Então, essa pessoa, ela tem, né, os seus parâmetros e tudo certo. Então, essa pessoa coloca alguns limites sobre pontos. Então, se você, canceriano, quer se relacionar com alguém apenas para ter um contato, é como se essa pessoa dissesse, olha, eu não sou um contato. Entende? Aqui tem estrutura, aqui é a carta da torre, pessoal, é crescimento. Então, é uma pessoa que sabe da sua importância, sabe da importância pessoal que se tem, da importância, enfim, né, do caráter e tudo mais. Então, você vai estar em diálogo com alguém assim, tá? Uma pessoa bem, digamos, no mínimo, empoderada, tá? Vamos lá, pra quem está no relacionamento, cancerianos que estão no relacionamento, aqui fala que cancerianos que estão no relacionamento, sua vida afetiva pode estar sendo interferida por crianças ou jovens, tá? Vão exigir de vocês, de repente filhos, sobrinhos, primos, irmãos, algo assim. Fala aqui, é exatamente isso, sua vida afetiva, para isso, para quem tem filhos, mas de alguma forma precisa ter ajuda. Para outros, para quem cancerianos que estão no relacionamento, você pode estar se relacionando com uma pessoa nesse mês. Esse teu parceiro ou parceira é uma pessoa bem difícil, né, de comunicação. Essa pessoa bem difícil de comunicação e essa pessoa vai estar bem afastada de você, tá? Não vejo esse mês câncer muito conectado a esse parceiro ou essa parceira. Tem alguma situação que esse parceiro, ele está, não sei, ou está exigindo muito dele ou dela, e aí isso tira o foco dessa pessoa, né, dessa relação de vocês.
Aqui fala que para alguns de vocês, essa pessoa está cogitando algum tipo de mudança, ou já está ou estará elaborando alguma mudança. A tomada de uma decisão, mudança de um caminho, mudança de... não sei. Essa pessoa ela está planejando uma decisão ou uma mudança, tá? Vamos lá, mensagem final para os cancerianos. Destino. Quando um mesmo fato reincide muitas vezes em sua vida, não o deixe passar despercebido, presta atenção nele. Com certeza ele faz parte do seu destino e revela algo importante para seu crescimento. Mensagem interessante. Cancerianos, que Deus abençoe vocês, que esse mês seja um mês de muitas realizações, que Arcanjo Miguel se faça luz, vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.